Comentários sobre o Viver, Volume 3. Diálogos sobre a Vida. Livro de Jiddu Krishnamurti. Não quereis ingressar em nossa sociedade protetora dos animais? O sol brilhava muito claro e do mar soprava fresca viração. Era ainda muito cedo. Poucos passantes se viam na rua e o tráfego intenso ainda não começara. Felizmente, não ia ser um dia muito quente, mas por toda a parte havia poeira fina e penetrante, pois não chovera todo o longo e cálido verão. No parque, pequeno e bem tratado, espessa camada de poeira cobria as árvores, e por entre as moitas corria um fresco regato, descido de um lago situado nas montanhas distantes. Aprazia o estar sentado num banco, à beira do regato, em recanto tranquilo e cheio de sombra. Mais tarde, no correr do dia, o parque ia encher-se de crianças acompanhadas de suas amas e de empregados em escritórios. O som das águas a correrem entre as moitas deleitava, e bandos de passarinhos esvoaçavam à margem do regato, banhando-se e chaurando felizes. Por entre as moitas, majestosos e sem medo, passeavam grandes pavões. Em tanques de água límpida e profunda nadavam grandes peixes dourados, e as crianças vinham diariamente vê-los e dar-lhes comida, e contemplar com deleite os numerosos cisnes brancos que nadavam num tanque raso. Saindo do pequeno parque, rodamos por uma estrada cheia de barulho e poeira, até o sopé de uma colina rochosa, e, galgando a pé uma subida íngreme, fomos ter a um portão que dava acesso aos sagrados precintos de antigo templo. A oeste descortinava-se uma grande extensão de mar azul, famosa pela histórica batalha naval que lá se travara, e a leste estendiam-se as colinas, áridas e agrestes, no ar outonal, porém cheias de silêncio e memórias felizes. Ao norte, avultavam as montanhas mais altas, dominando as colinas e o vale quente. O templo antigo, no alto do rochedo, estava em ruínas, destruído pela brutal violência do homem. Suas colunas de mármore, quebradas, lavadas pelas chuvas de muitos séculos, pareciam quase transparentes, leves, evanescentes, majestosas. O templo era ainda uma perfeição, digna de tocar e admirar em silêncio. Uma florzinha amarela, nascida numa fenda ao pé de esplêndida coluna, fulgia na claridade matinal. Estar sentado à sombra de uma daquelas colunas, contemplando os montes silenciosos e o mar distante, era experimentar algo superior a todas as concepções da mente. Certa manhã, galgando o rochedo, encontramos grande ajuntamento de gente ao redor do templo. Viam-se enormes câmaras cinematográficas, projetores e outros apetrechos, todos a exibir a marca registrada de conhecida empresa cinematográfica, e cadeiras verdes, com nomes impressos em seus encostos de lona. Pelo chão espalhavam-se fios elétricos. Diretores e técnicos gritavam uns para os outros, e os atores principais estavam sendo caracterizados, com a ajuda afobada do pessoal do guarda-roupa. 2 homens trajados de sacerdotes ortodoxos esperavam a chamada,
e mulheres de vestidos alegres tagarelavam, dando risadinhas. Rodava-se uma película. Estávamos sentados numa pequena sala e, através da janela aberta, a grama, cintilando ao sol matutino, projetava suave reflexo verde no teto caiado. Ostentando joias valiosas, calçada de bem feitas sandálias de salto alto e trajando suntuoso sari, explicou ela que era uma das principais participantes de uma sociedade dedicada à proteção dos animais. O homem tratava com horrenda crueldade os animais, espancando-os, deformando-lhes as caudas, aguilhoando-os com varas providas de um prego na ponta, e a outros respeitos, infligindo-lhes indescritíveis maus-tratos. Urgia protegê-los, por lei, e para esse fim era necessário despertar a opinião pública, tão indiferente a esse respeito, por meio de propaganda, etc. Vim perguntar-vos se quereis colaborar nesta meritória obra. Outras preeminentes figuras públicas já nos têm oferecido ajuda, e seria justo aderirdes a nós. Quereis dizer que devo ingressar em vossa sociedade? Seria uma grande ajuda se o fizesseis. Quereis fazê-lo? Julgais que as organizações contra a crueldade do homem farão nascer o amor? Pela legislação, é possível fazer nascer a fraternidade entre os homens? Se não trabalhamos para o bem, de que outra maneira fazê-lo surgir? O bem não vem à existência mediante nosso retraimento da sociedade. Pelo contrário, todos temos de cooperar, do mais alto ao mais insignificante de nós, para produzi-lo. É claro que devemos cooperar, isso é mais do que natural, mas cooperação não significa seguir um plano traçado pelo governo, pelo líder de dado partido ou grupo, ou por outra autoridade qualquer. Trabalhar em conjunto, por medo ou por avidez de recompensas, não é cooperação. A cooperação vem, natural e espontaneamente, quando amamos o que fazemos. A cooperação é então um deleite. Mas, para se amar, é necessário, primeiramente, pôr de parte a ambição, a avidez e a inveja. Não achais? Ou acabar com a ambição pessoal levará séculos, e nesse entretempo os animais continuarão sofrendo. Não há entretempo, só há agora. Desejais que o homem ame os animais e o seu semelhante, não é assim? Desejais, por fim, a crueldade, não no futuro, porém agora. Se pensa em termos de futuro, o amor não tem realidade. Se permitis perguntar, qual é o correto início de uma ação? O amor ou a capacidade de organizar? Por que separais as duas coisas? A pergunta que acabo de fazer implica separação? Se a ação resulta do perceber a necessidade de um certo trabalho e de se ter a capacidade de organizá-lo, tal ação tomará uma direção completamente diferente da que tomará a ação resultante do amor, no qual existe também a capacidade de organizar. Quando a ação nasce da frustração ou do desejo de poder, essa ação, por mais excelente que seja, em si, produzirá efeitos geradores de confusão e sofrimentos. A ação do amor não é fragmentária, contraditória ou separativa. Seu efeito é total, integral.
Por que suscitais esta questão? Vim perguntar-vos se quereis ajudar-nos em nosso trabalho, e estáis pondo em questão as fontes da ação. Para que isso? Se permitis, pergunto-vos qual é a fonte de vosso interesse em instituir uma organização para socorrer os animais? Por que tanta atividade a esse respeito? Acho que isso é bastante óbvio. Vejo os pobres animais serem tratados horrivelmente e desejo contribuir pela legislação e outros meios para pôr fim a tamanha crueldade. Não sei se tenho outro motivo além desse. Talvez o tenha. Não vos parece importante descobri-lo? Tereis, então, a possibilidade de ajudar aos animais e ao homem num sentido mais amplo e mais profundo. Estais organizando esse movimento pelo desejo de vos tornardes pessoa importante, de preencherdes vossa ambição ou de fugirdes a algum sentimento de frustração? Sois sério demais. Quereis aprofundar as raízes das coisas, não é verdade? Posso também ser franca. Em certo sentido, sou muito ambiciosa. Desejo tornar-me conhecida como reformadora. Quero ter sucesso na vida e não ser uma pobre fracassada. Todo o mundo luta para galgar os degraus do sucesso e da fama. Penso que isso é normal no homem. Por que lhe fazeis objeção? Não estou fazendo nenhuma objeção. Estou apenas mostrando que vosso móvel não é realmente o de socorrer os animais, uma vez que os estáis utilizando para vosso próprio engrandecimento. E é exatamente o que está fazendo o condutor do carro de bois. Ele o faz de maneira cruel, brutal, enquanto vós e os outros o fazeis de maneira mais solerte, mais sutil. E a diferença é só esta. Não estáis pondo um freio à crueldade, quando os vossos esforços nesse sentido só visam a vossa própria vantagem. Se, socorrendo os animais, não encontrasseis o preenchimento de vossa ambição, um meio de fuga à vossa frustração e vossos pesares, procuraríeis outro meio de preenchimento. Tudo isso indica, não é verdade, que só estáis interessada nos animais porque isso é um meio de auferirdes vantagens pessoais. Mas todo o mundo está fazendo a mesma coisa, desta ou daquela maneira, não é verdade? E por que não o devo fazer? Naturalmente, é isso que está fazendo a maioria das pessoas, do mais preeminente político ao mero cabo eleitoral de província, do mais alto prelado ao simples vigário de freguesia, do maior reformador ao azafamado assistente social. Cada um se está servindo da pátria, dos pobres, do nome de Deus, como meio de realizar suas próprias ideias, esperanças, utopias. Ele, o que assim procede, é o centro de tudo. Para ele, o poder e a glória, mas em nome do povo, em nome de coisas sagradas, em nome dos oprimidos. Por esta razão é que existe tamanha e tão terrível confusão neste mundo. Não são essas as pessoas que trarão a paz ao mundo, que deterão a exploração, que acabarão com a crueldade. Pelo contrário, tornam-se responsáveis por confusão e sofrimentos piores ainda. Estou percebendo bem a verdade do que estais dizendo, mas há prazer no exercer o poder, e eu, como outros, não resisto a isso. Não podemos deixar os outros fora de nossa discussão? Quando vos comparais com outros, fazei-lo para justificar ou condenar vossos próprios atos, e, assim, de modo nenhum estáis pensando.
Estais-vos defendendo, tomando posição, e por essa maneira não chegaremos a parte alguma. Agora, como ente humano cônscio da significação de tudo o que estivemos considerando nesta manhã, não sentis que se pode tomar uma diferente atitude em relação à crueldade, à ambição humana, etc.? Senhor, ouvi de meu pai muitas referências à vossa pessoa e vim procurar-vos, em parte por curiosidade e em parte por pensar que vos interessaria aderir ao nosso movimento, se eu fosse suficientemente persuasiva, mas vejo que estava enganada. Posso perguntar-vos, como poderei esquecer a mim mesma, exterior e interiormente, e amar realmente? Afinal, sendo Brahmane e tudo mais, tenho na massa do sangue a vida religiosa. Entretanto, já me distanciei tanto do sentimento religioso que não vejo possibilidade de a ele retornar. Que devo fazer? Talvez eu não esteja fazendo esta pergunta com toda a seriedade, e é provável que continue a viver a mesma vida superficial. Mas não podeis dizer-me algo que se instale em mim como uma semente e possa germinar mesmo contra a minha vontade? A vida religiosa não depende de nenhum ressurgimento do sentimento religioso. Não se pode insuflar vida no que é passado e morto. Deixai sepultado o passado, não tenteis ressuscitá-lo. Ficai cônscia de que só estáis interessada em vós mesma e que vossas atividades são egocêntricas. Não vos disfarceis, não mintais a vós mesma. Mantende-vos cônscia do fato, que sois ambiciosa, que buscais poder, posição, prestígio, que desejais ser pessoa importante. Não o justifiqueis perante vós própria ou outra pessoa. Sede simples e direta em relação ao que sois. Então o amor poderá vir sem ser chamado, sem ser procurado. Só o amor pode expurgar as atividades solertes, procedentes dos ocultos recessos da mente. O amor é a única porta de saída da confusão e do sofrimento humanos, e não as eficientes organizações que o homem cria. Mas como pode um só indivíduo, ainda que conheça o amor, influir no curso dos acontecimentos, prescindindo de organização e ação coletiva? A extinção da crueldade requer a cooperação de um grande número de pessoas. Como realizá-la? Se sentirdes realmente que o amor é a única e verdadeira fonte de ação, manifestareis a outros os vossos sentimentos e formareis um pequeno grupo de pessoas de idêntico sentir. Esses poucos poderão tornar-se muitos, mas não é esse o vosso verdadeiro interesse. O que vos interessa é só o amor e sua ação total. Só essa ação total, por parte de cada indivíduo, fará nascer um mundo completamente diferente do atual.